Tá sim. Pronto. Pronto, agora foi. Pronto, Joia, então. Então, olá, pessoal, boa noite. Então, podemos começar. Eu vou organizar depois essa câmera aqui. Eu não sabia que ela estava bloqueada. Então, é isso. Eu agradeço o convite feito por doutora Isabela Rezende para participar da comissão de prontuários e ter a oportunidade de elaborar esse protocolo sobre hipertensão. Tomei como base as últimas diretrizes de hipertensão arterial, né, que são a de 2020 da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é o que a gente tem de mais atual. Eu acho que a nova diretriz vai sair próximo ano. Então, vamos lá. Espero que ajude a gente aí na prática diária, nas nossas urgências. Então, fiz um índice para a gente se orientar melhor, com objetivos, conceitos, os critérios diagnósticos. Então, quais são os objetivos, né, desse protocolo? O objetivo seria identificar, né, tratar precocemente os pacientes em crise hipertensiva, evitando ou reduzindo os riscos das lesões de órgão-alvo e o desfecho ruim. Também uniformizar esse atendimento para que todo mundo fale a mesma língua e consiga tratar o doente do mesmo jeito. E também promover a alta precoce daqueles pacientes que não têm gravidade, né, que possam ser liberados para acompanhamento ambulatorial. Seria, então, realmente organizar o fluxo de atendimento dos pacientes. Isso tentando minimizar os danos, né, causados pelo aumento agudo da pressão arterial, aumento esse consequente à perda dos mecanismos fisiológicos compensatórios, né, do nosso organismo, levando aos desfechos ruins. Então, a gente tenta reduzir o risco desses desfechos, tratando o paciente rapidamente, né, com objetividade. Então, a crise hipertensiva é a entidade clínica com aumento súbito da pressão arterial. Eles põem essa meta de valor acima de 180, maior ou igual a 180 por 120, acompanhada por sintomas. Esses sintomas podem ser leves, podem ser graves, leves, dor de cabeça, tontura, irritabilidade, graves, dispneia, dor precordial, rebaixamento de nível de consciência, né? São situações de lesão de órgão-alvo até o risco iminente de morte, né? E aí, a depender desse risco, a gente vai graduar os pacientes. Então, estão inclusos nesse protocolo os pacientes com pressões descompensadas, tomando como ponto de corte esse valor maior ou igual a 180 por 120, com ou sem sintomas. Isso é importante para a gente avaliar um pouquinho mais na frente, que tem alguns tipos. A última parte aqui do protocolo, da apresentação, é o fluxograma, que vai resumir tudo isso que eu vou estar falando aqui para vocês. Mas aí, como é que a gente vai diagnosticar? Vou passar aqui rapidinho. Nós temos, quais são os critérios diagnósticos para essas alterações dessas pressões? Então, em relação à crise hipertensiva, elas são divididas em urgências hipertensivas, emergências ou pseudocrise hipertensiva, né? Na emergência hipertensiva, é o quadro mais grave, em que existe realmente início de lesão de órgão-alvo. O que seria isso? Um infarto agudo do miocárdio, né, uma dissecção de aorta, tem lesão já no órgão, e o paciente corre risco iminente de morte, né? Então, nesse fenótipo, vamos dizer, a gente tem que baixar a pressão rápido, mas tem que ser com cautela em relação aos níveis, a gente vai ver daqui a pouco. A urgência hipertensiva são situações mais simples, que podem estar com pressão elevada, mas que não tem lesão de órgão-alvo, que não tem risco iminente de morte, né? E a gente pode baixar essa pressão de 24 a 48 horas. E a pseudocrise hipertensiva
alteração dos níveis pressóricos, sem lesão de órgão, sem risco de morte, geralmente por causas externas, ansiedade, interrupção de tratamento, descompensação de um outro órgão, uma infecção que leve a um aumento pressórico, certo? E aí, em relação à interrupção de tratamento, a gente sabe que isso é muito comum na prática clínica, né? E aí, é justamente onde entra a relação médico-paciente, né? A gente tem que ter uma relação médico-paciente bem consolidada, para que os pacientes entendam a necessidade real de tomar as suas medicações, para que não aconteça isso. Para o remédio, a pressão explode e chega na urgência grave. Eu acho que, assim, alguns colegas, ou assim, na prática rotineira, alguns pacientes não são informados e acaba que aumenta o risco da má adesão, né? Acho que a gente tem que informar melhor para poder ver se a gente diminui esses quadros que são realmente catastróficos, né? Então, diante desses quadros, a gente tem que ter cautela na redução da pressão. Nos casos de emergência hipertensiva, não podemos reduzir a pressão exageradamente. Na primeira hora, a gente só deve reduzir em torno de 25% a 30%, mais ou menos, 20% da pressão arterial média. Então, nas outras 2 a 6 horas, a pressão deve ficar em torno de 160 por 110, 150, e aí vai sendo reduzido gradativamente até no outro dia os níveis poderem chegar aos normais, dentro de 2 ou 4 dias, né? De 1 a 4 dias, 24 horas a 48 horas, para poder controlar a pressão desse paciente, porque a gente reduzindo a pressão rápido demais, a gente pode aumentar o risco do paciente. No AVC, a gente pode aumentar a área de penumbra e piorar o dano cerebral, não é isso? Em outras situações. Na urgência hipertensiva, a gente pode diminuir a pressão em 1 dia a 2 dias, porque não tem aquele risco iminente, né, de morte e nem lesão de órgão-alvo. E em relação à pseudocrise hipertensiva, a gente vai fazer a medicação, né, geralmente oral, e aí depois liberar o paciente para acompanhamento ambulatorial, né? Então, diante disso, como é que a gente vai fazer o nosso atendimento na urgência? Pronto. A gente tem que ter um atendimento muito objetivo, né, muito claro, porque a gente não pode perder muito tempo na anamnese, no exame físico, a gente tem que saber o que vai fazer, procurar o que é mais grave, para poder tomar conduta, solicitar os exames complementares e começar a medicar o paciente, né? Então, na anamnese rápida, vamos ver os sintomas do quadro atual, se tem alteração visual, se tem dispneia, se tem dor precordial, o nível da pressão, se essa pressão já é crônica, já é antiga, os antecedentes, as avaliações do antecedente, manifestações neurológicas, se tem déficits focais, se tem papiledema no fundo de olho, se tem vasculopatias, tem que dar realmente uma avaliada em todos esses sintomas e sinais rápido, enquanto o paciente está aqui passando mal na frente da gente, né? Com pressão muito elevada. Fazer o exame físico rápido também, auscultar a pressão nos 2 membros, isso é muito importante. Fazer a fundoscopia ocular, importantíssimo para a gente avaliar a alteração da retina, se tem hemorragia, a gente chama de vela, se já tem lesão, que fala a favor de encefalopatia hipertensiva. Investigar sopro, né? Ouvir direito o paciente, se tem B3, se tem B4, ver como é que está a propedêutica realmente, se tem edema, se tem crepitação pulmonar, alguma massa no abdômen, algum sinal de pulsação abdominal. Então, tudo isso é importante que a gente avalie de forma bem rápida. E existem alguns exames que são necessários que a gente peça, que são o exame de urina, fundamental, o laboratório com a parte do hemograma, hemoglobina,
glicemia, função renal, né? Ureia, creatinina, eletrólito, sódio, potássio, magnésio, raio-x, o eletrocardiograma. Esses são os exames iniciais, né, para a gente avaliar o risco desse paciente e começar a tratar. Então, a gente pode ver que os princípios gerais do atendimento das crises hipertensivas são que a gente definiu a condição de urgência e emergência, foram colhidos os exames laboratoriais complementares, a gente precisa dar início ao tratamento, à medicação. Vamos estabelecer as metas, né, de redução da pressão. A redução inicial não deve ultrapassar de 20% a 25%, como a gente conversou anteriormente. Um critério prático e seguro é não reduzir de imediato a pressão diastólica a níveis inferiores. A pressão diastólica tem que ficar em torno de 100 a 110 milímetros de mercúrio. Nas emergências hipertensivas, devem ser usadas sempre drogas injetáveis, né, que são usadas em bomba de infusão, a nitroglicerina ou nitroprusiato de sódio. Né? Nas outras, na urgência hipertensiva, na pseudocrise hipertensiva, a gente vai estabilizar o paciente com medicações orais, né? E a monitorização, tá, também deve ser dirigida também para o quadro clínico, que realmente está acontecendo de maior gravidade, com o objetivo de detectar o mais precocemente possível qualquer sintoma ou sinal de hipofluxo cerebral. Né? Aí está a situação pela qual a gente não pode reduzir tanto assim a pressão abruptamente, por conta do dano cerebral e do hipofluxo cerebral e coronariano, né? Que a gente pode causar se tiver realmente um desespero forte de achar a pressão rápido demais. Então, a gente chega aqui no fluxograma. O paciente chegou na emergência. Níveis, a gente vai avaliar níveis de pressão. A pressão está maior ou igual a 180 por 120, pacientes com sintomas. Ok, vamos triar inicialmente. O paciente que chegou está com os níveis pressóricos nesse valor e está tendo sintoma? Não, ele está com níveis pressóricos menores, mas pode estar com dor de cabeça, pode estar com dor no peito, mas com pressão menor do que esse valor. Então, geralmente, a gente vai triar ele como hipertensão crônica mal controlada. Vamos fazer o quê? O paciente vai entrar na emergência, né? E vai ser medicado, vai ser avaliado e vai receber medicação oral. Vai ficar um tempo em observação, até melhora dos seus sintomas, até melhora dos níveis pressóricos e vai ser liberado para acompanhamento ambulatorial precoce. Agora, o paciente chegou num estado de maior gravidade, com a pressão acima de 180 por 120, com sintomas. Pronto, vamos avaliar qual é o tipo de crise hipertensiva. Se ele está fazendo uma emergência hipertensiva, uma urgência, ou se é apenas uma pseudocrise. Então, já avaliamos a emergência hipertensiva, quadro de maior gravidade, né? Isso, o paciente tem que ser atendido na emergência, monitor, oximetria, veia, pedir rapidamente o eletro, raio-x, laboratório, fazer o exame completo do paciente de forma objetiva e reduzir essa pressão arterial na primeira hora em torno de 25%, como vimos agora. A pressão, pensando-se em 180 por 120, vai ficar em torno de 30 milímetros, mais ou menos, abaixo. 150 por 100, 110, né? Como vimos, a gente não deve reduzir tanto a diastólica abaixo de 100, principalmente nessa primeira hora. Vamos usar medicações venosas, né, que são os vasodilatadores, o nitroprusiato de sódio e a nitroglicerina, avaliando, assim, a suspeita ou a chance do paciente ter alguma alteração coronariana.
damos preferência para a nitroglicerina, né? Não o nitroprusiato, por conta do roubo do fluxo coronariano. E aí a gente sabe que a gente está diante de uma emergência hipertensiva. Vamos voltar já já para esse ponto. Em se tratando de uma urgência hipertensiva, o paciente vai ser avaliado na sala de operação, na emergência mesmo, né? Mas não há necessidade de acesso venoso, de monitorização, né? Ele é avaliado. São prescritas medicações via oral, né? Podem ser os antipertensivos, e aí medicação analgésica também. O paciente melhorando, vai ser encaminhado para acompanhamento ambulatorial. Então, a gente não vai precisar internar esse paciente. E o outro grupo de urgência de alterações hipertensivas seria as alterações da pseudocrise hipertensiva, que aí a gente está vendo que geralmente é gerado por causas externas, como a gente viu, paramedicação, né, estresse, ansiedade, e aí o paciente também vai ser medicado na sala de emergência, com medicação oral, vai ser reavaliada a sua pressão. Diante da melhora da pressão e da melhora dos sintomas do paciente, é liberado para acompanhamento ambulatorial com medicação, com receita, né, realmente, via oral. Pronto. Essas duas fases são mais fáceis de serem avaliadas, né? Mas vamos nos deter mais à emergência. Tá, eu sei que meu paciente está passando por uma emergência hipertensiva. Agora, qual é a causa dessa emergência, né? A gente tem que pensar rápido em várias causas para poder já tratar corretamente, né? O paciente chegou, vamos avaliar, será que ele tem alteração no nível de consciência? O paciente está conversando, está orientado, está desorientado, está com rebaixamento de nível de consciência. Vamos avaliar o déficit, se tem déficit neurológico focal. Vamos avaliar se tem alteração no fundo de olho, isso é importante, porque com o exame do fundo de olho, podemos avaliar o grau de alteração da retina, a retinopatia hipertensiva, né? Que ela é dividida em alguns graus. O grau 1, você tem o estreitamento arteriolar. No grau 2, você tem os cruzamentos arteriovenosos, que são patológicos. E no grau 3, hemorragias, a gente chama de velho. E o grau 4, que é o papiledema, que é justamente o momento que já tem lesão do sistema nervoso central. E é justamente esse papiledema que indica a encefalopatia hipertensiva, né? E aí, diante de algumas suspeitas, né, de diagnóstico, a gente precisa pedir alguns outros exames, né? Na encefalopatia hipertensiva, existe uma hemorragia, né, que geralmente faz diagnóstico diferencial com o AVC, mas o que diferencia do AVC é que na encefalopatia hipertensiva você tem uma piora muito rápida, muito súbita, e tem um tipo de hemorragia diferente da alteração do acidente vascular cerebral. Pronto. Se pensando em hemorragia, em encefalopatia hipertensiva, depois nós temos o AVC, realmente, acidente vascular cerebral. Precisamos da tomografia para poder avaliar. Tem algumas manifestações que já mostram se é isquêmico ou se é hemorrágico, né? Diante da história clínica, se o paciente já é cardiopata, se tem fibrilação atrial, se tem algumas outras alterações que você já imagine que aquele AVC é hemorrágico, é isquêmico, mas precisa da tomografia realmente para tomar a conduta. Outra alteração que pode surgir seria os pacientes que chegam com dor precordial, tem alteração no eletro, e aí a gente pensa na síndrome coronariana aguda, que aí a gente tem que passar para o protocolo de síndrome coronariana aguda. Os pacientes que chegam em emergência hipertensiva, com dor torácica, dorsal, assimetria de pulsos, alargamento de mediastino, faz a gente pensar em dissecção aguda de aorta. Temos que pensar e começar o tratamento.
Os pacientes descompensados, os miocardiopatas, que chegam em insuficiência cardíaca, com congestão pulmonar, em edema agudo do pulmão, situações na gestação, a eclâmpsia, ou então, no nosso hospital não é tão comum, existe o uso de drogas, né? A intoxicação exógena. Então, diante de cada uma dessas suspeitas, desses diagnósticos, que a gente tem que pensar no momento dessa situação grave, teremos muitas metas pressóricas a serem alcançadas. Então, cada um tem uma peculiaridade. Em se tratando do AVC isquêmico, aí vamos avaliar o tempo, se tem indicação ou não de trombólise. Fizemos a tomografia, mostramos que tem realmente alteração e que tem o tempo hábil para trombolizar. Pronto. E aí, eu vou fazer o quê com o doente em relação à sua pressão? Então, se eu quero trombolizar o paciente, eu tenho que usar inicialmente o nitroprusiato de sódio, né, a medicação venosa, para poder melhorar os níveis de pressão. Mas isso se a pressão desse doente estiver acima de 220 por 120. E aí, diante disso, eu vou querer uma redução mais ou menos de 10 a 15% a 20% da pressão. Essa pressão tem que reduzir em torno de 30 milímetros de mercúrio. Pronto. E aí eu vou poder trombolizar o paciente. Mas se eu estou com um paciente com AVC isquêmico, que ele não vai ter condições de trombolizar, ou porque passou o tempo, alguma outra alteração, ou tem contraindicação à trombólise, eu vou usar a medicação venosa. Se a pressão do paciente estiver acima de 185 por 110, esses números são muito importantes, porque são bem enfatizados na diretriz, eu vou ter uma meta de 185 por 105. Vou deixar o doente nesse valor nas primeiras horas. O acidente hemorrágico, o AVC hemorrágico, você tem pressões altas, com a sistólica acima de 220. Vamos usar também o nitroprusiato de sódio, com uma meta de pressão fica em torno de 130 a 180. Geralmente, a gente pega um valor mediano, 160 por 100. A gente deixa a pressão desse paciente para ser conduzido pela equipe cirúrgica, não é isso? Porque aí vai precisar de cirurgia neurológica. A hipertensão acelerada maligna, que é um quadro de muita gravidade, né? Com alteração de fundo de olho, com alteração renal, é bem grave. A meta é reduzir de 20 a 25% nas primeiras horas, igual aos anteriores. Na síndrome coronariana aguda, saiu aí no slide como nitroprusiato, mas a gente sabe que a melhor medicação seria a nitroglicerina, né? Tem que trocar isso daí. Vamos ter que reduzir em torno desses valores também, de 25% a 30%, deixando a pressão em torno de 140 por 160. Em relação ao edema agudo do pulmão, a mesma coisa, vamos usar nitroglicerina. Vamos usar a vasodilatação, né? É o paciente que está congesto e precisa de vasodilatador. Nitroprusiato, nitroglicerina, inicialmente, diuréticos de alça, né? Oxigenoterapia, ventilação não invasiva. E tentar estabilizar a pressão do paciente em torno de 140 a 160 de sistólica. O paciente chegou com dor torácica súbita, né? Assim, o paciente descompensa muito rápido e a dor é muito súbita. Não tem aquela gradação da dor anginosa, que se refere à síndrome coronariana aguda. Faz o exame físico, sente alteração de pulso, faz a radiografia de tórax, a gente vê o alargamento do mediastino, a gente pensa em dissecção de aorta. Então, assim, muito importante. Antes de usar o nitroprusiato, a gente precisa primeiro usar o beta-bloqueador. Pode ser o metoprolol, 5 miligramas, IV, acho que até 3 vezes.
Porque primeiro a gente tem que controlar a frequência desse paciente para depois controlar a pressão. Isso é importante. Senão o paciente faz choque, né? Outro critério seria outro fenótipo seria a intoxicação exógena, e vamos usar também as medicações nitroprusiato, benzodiazepínico, outras centolaminas, a depender do que a pessoa tenha ingerido, e manter a média da pressão em torno de 14, 140, 160. Na encefalopatia hipertensiva, também, os mesmos valores. Em relação à gestação, veja, isso não é muito comum lá na nossa urgência, no Hospital do Coração. Mas vai que apareça alguma coisa assim, né? A gente tem que tratar. E agora que o hospital está atendendo um fluxo mais amplo de doenças, né? Então, a gente tem que avaliar isso direitinho. O paciente chegou com crise hipertensiva, gestante, está fazendo a eclâmpsia, temos que fazer a hidralazina venosa, 5 miligramas, repetir de 5 a 10 miligramas IV a cada 30 minutos, para chegar até 20 miligramas. Temos que fazer também, a gente diz que a paciente está fazendo uma eclâmpsia porque ela já está tendo convulsão, né? O que diferencia a eclâmpsia da pré-eclâmpsia é a convulsão. Então, temos que fazer o sulfato de magnésio, a dose de ataque de 4 a 6 miligramas IV por 10 a 20 minutos, seguido da bomba de infusão por mais de 24 horas. Então, assim, acho que isso a gente viu, teve uma visão geral da crise hipertensiva na emergência. E aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, estou aberta para as críticas, e aí vamos ver se a gente consegue melhorar mais ainda esse fluxograma, e aí eu vou querer ouvir vocês, o que é que vocês acharam. Bom, primeiro, parabéns